Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nós temos hoje uma liturgia, toda ela voltada para o amor a Deus e o amor ao próximo. Amor a Deus, todos nós sabemos no que consiste, e aqui mesmo na segunda leitura, São Paulo diz: com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Fé e amor à palavra. A palavra é fundamental. Quem ama a palavra põe em prática os mandamentos da lei de Deus, e pondo em prática os mandamentos da lei de Deus, ele ama a Deus. Tá bem, a grande interrogação é: quem é o meu próximo? Porque se está dito que, semelhante ao primeiro mandamento que fala do amor de Deus, é este do amor ao próximo, quem é meu próximo? A pergunta foi posta em certo momento para o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, para responder aos fariseus que lhe perguntavam, deu toda uma parábola a respeito do bom samaritano. O bom samaritano era aquele que, passando por uma estrada, encontrou uma pessoa que tinha sido assaltada, tinha sido ferida, tinha sido roubada, e ele foi o único que acolheu essa pessoa, tomou essa pessoa, levou a uma pensão, ali deu um dinheiro ao dono da pensão para que ele cuidasse das feridas daquela pessoa, e depois ainda prometeu que voltaria e pagaria o que fosse preciso para saldar o que tivesse sido utilizado a mais. Tá bem, esse foi considerado por Nosso Senhor o próximo daquela pessoa que foi ferida, e, no entanto, já havia passado por lá não só um sacerdote, mas inclusive um levita, que era justamente a tribo da qual saíam os sacerdotes, e nenhum deles quis se deter para auxiliar aquele que estava jogado à beira da estrada, só um samaritano. É interessante que Nosso Senhor dê o exemplo, conte essa parábola, utilizando-se de um samaritano, porque os samaritanos eram odiados pelos judeus, pelos fariseus, porque eram pessoas que não estavam no inteiro cumprimento da lei, enfim. E, entretanto, esse é que tinha sido o próximo daquele pobre coitado que estava ali na estrada. Então, o próximo é muito importante nós tomarmos em consideração o que está dito, inclusive, na primeira leitura. A primeira leitura vai nos dizer que não se deve maltratar, não oprimas, não maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará. Curioso. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, mas aqui na primeira leitura está se falando do próprio Deus Padre, porque diz o Senhor, e aqui é o livro do Êxodo. Enfim, Deus é misericordioso, é a misericórdia, mas é também a justiça. Ele não pode ser misericordioso tanto quanto deve ser, se ele não for igualmente justo,
porque as virtudes todas se congregam na pessoa de Deus de uma forma extraordinária, e não pode ser que ele tenha uma virtude levada ao extremo e a outra virtude não. Então, é a misericórdia, é a bondade. Ele está incitando a pessoa a tratar bem aos outros, mas ameaça dizendo: se maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os órfãos os vossos filhos. Parece radicalismo, né? Só que com Deus não há radicalismo. Há a perfeição das perfeições. Ele é a perfeição. E ele mata porque ele, no mesmo grau que ele é bondoso, ele é justo. Então, ele está dizendo aqui que matará. Tá bom. E continua. Toda a leitura nos fala justamente da bondade, da misericórdia, mas também da justiça. Inclusive quando diz aqui: se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. É interessante essa união de justiça e misericórdia, nessa perfeição, nesse grau altíssimo, só Deus. Tá bem, mas nós devemos imitá-lo. Essa leitura me faz nos lembrar a história de um grande santo, São Martinho de Tours. É um santo francês que, vivia na França. Ele era, na verdade, oficial romano e, em determinado momento, ele estava andando a cavalo por umas estradas ali na França, encontrou um mendigo. E o mendigo estava morto de frio. Sabem que na França o frio quando faz frio, é muito violento, por assim dizer. Cai neve, etc, etc. Ou seja, tem frios muito intensos. Tá bem. Ele encontrou aquele pobre coitado ali, quase morrendo de frio, que pedia a ele uma ajuda. O que ele fez? Ele possuía uma capa de frio, uma capa grande, uma capa boa. Estava a cavalo e com essa capa, colocada essa capa sobre as vestimentas dele. Essa capa era uma capa que todos os oficiais romanos possuíam, só que o Império Romano pagava metade do valor da capa. A outra metade era posta pelo próprio oficial. Então, o Império Romano, na verdade, é que era dono da capa, pelo menos da metade da capa. E ele disse: eu não posso dar aquilo que é do Império Romano, mas aquilo que é meu eu dou. Ele rasgou a capa ao meio, deu para o mendigo a parte correspondente a ele, a parte dele, da capa. O mendigo se enrolou naquela parte da capa e foi embora. Ele também continuou seu caminho e, em determinado momento, viu uma igreja, parou, apeou do cavalo e foi até a igreja. Entrando na igreja, ele viu vários altares e tinha um altar em que estava Nosso Senhor Jesus Cristo flagelado, ecce homo. E, para surpresa dele, Nosso Senhor estava envolvido com aquela metade da capa dele. Ou seja, ele queria deixar claro para São Martinho de Tours, que foi depois bispo, que, dando algo para os pobres, estava dando para ele mesmo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem, fato lindíssimo. Quando contam a história de São Martinho de Tours, todos se lembram desse fato, representam em gravuras, representam em vitrais, fabuloso. Só que esquecem de outros fatos da vida dele, igualmente belos, porque o santo é aquele que tem um grau heróico todas as virtudes, não apenas uma virtude. Ele possuía também a virtude da justiça. E, em determinado momento, certos hereges, certos idólatras, na verdade, adoravam umas árvores que havia ali, e ele
para fazer apostolado com esses idólatras, ele abatia essas árvores. Pegava o machado e cortava as árvores. E em certo momento os idólatras se reuniram e disseram: nós precisamos dar um basta nisso. Foram até um lugar onde São Martinho ia cortar um carvalho sagrado, adorado por eles, e disseram a São Martinho: agora nós queremos que o senhor pode cortar, mas o senhor vai ficar embaixo do carvalho quando ele cair. Tá bom. Ele aceitou o desafio e começou, com o machado, a cortar a árvore. Pá, pá, pá. E a árvore ia se inclinando por cima dele. Até que estava em certa inclinação, mais um pouco que ele batesse, a árvore caía em cima dele. Ele se virou para a árvore, deu uma bênção na árvore. A árvore virou do outro lado e caiu sobre os hereges, matando alguns deles. Ou seja, alguém dirá: nossa, por que ele foi tão mal? Como ele foi tão mal? Ele fez um ato de caridade, ele fez um ato de misericórdia. Por quê? Aqueles que viram a árvore caindo em cima deles tiveram tempo de se arrepender. Aqueles sobre quem a árvore não caiu se converteram. Então ele fez um esplêndido ato de misericórdia com relação a esses hereges. Bem, isso é a união das várias virtudes. Mas nós devemos, então, amar o próximo. E uma forma de amá-lo não é só dando bens materiais. Se eu encontro um mendigo e eu dou um pão, está ótimo, excelente, é um ato de misericórdia. Mas se eu encontro alguém que tem carência de conhecer a lei de Deus, de conhecer as virtudes cristãs, de conhecer a Igreja Católica Apostólica Romana, eu tenho a obrigação de ensiná-lo, eu tenho a obrigação de formá-lo, eu tenho a obrigação de ajudá-lo a se santificar. Se eu não cumpro essa obrigação, é muito mais grave do que se eu não der um pão para aquele que está morrendo de fome. Então, nós devemos saber graduar quem é o nosso próximo. Há próximo e próximo, e próximo, e há outros que são ainda mais próximos de nós, de cada um de nós. Quem é o mais próximo de todos? Evidentemente, é o próprio Deus. E próximo de nós está a instituição por ele fundada, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós tivemos essa semana, infelizmente, assistimos vídeos em que igrejas eram queimadas, imagens eram derrubadas e eram profanadas. Enfim, vimos toda a espécie de barbaridades. Será que nós tratamos a igreja como nossa mais próxima, aquela que é mais próxima de nós, ou eu fui indiferente e eu olhei: coitadinhos. Como coitadinhos? Eles estão fazendo um ato satânico? Estão se levantando contra Deus? E eu sou indiferente? Eu não sou amigo de Deus. Eu não tenho misericórdia verdadeira. Ainda que eu dê esmola para os pobres, eu não serei um verdadeiro filho de Deus, porque eu não estou levando a sério a palavra de Deus, eu não estou propagando a fé católica, eu estou me revoltando contra Deus num ato de supremo egoísmo, porque se eu não tomo uma atitude contrária àquilo que está sendo feito, aquelas blasfêmias que estão sendo feitas, eu no fundo estou compactuando com aquilo, e portanto a minha atitude é uma atitude satânica, uma atitude completamente sem sentido, uma atitude de quem não ama a Deus. E não adianta nada eu dizer que eu amo a Deus, só que depois eu vejo Deus sendo esbofeteado e eu não levanto um dedo, não digo uma palavra, não me levanto contra aquilo. Então, vamos pedir nessa Santa Liturgia que nos fala
tanto do amor ao próximo, e mais próximo de nós é aquele que mais ama a Deus, que mais está próximo de Deus, e demos a devida importância a esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.